Hoje estamos aqui para mais um podcast, hoje com uma convidada muito especial. Antes de eu apresentar a nossa convidada, quero convidar também a você a compartilhar o nosso canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e com sua família. Então, pode se apresentar, irmã. Bom, eu sou a Serena Sim. Me criei aqui em Piraberaba, na igreja luterana, e graças a Deus, que Deus queria que eu fosse católica, e daí, quando eu era criança, eu era luterana. No tempo do pastor, como era o nome do pastor? Dommel. E então eu até a catequese eu di na igreja luterana e tudo. Mas quando eu tinha 8 anos, eu queria ser freira. E o meu pai ficou louco quando eu falei isso. Então tinha uma igreja perto lá de casa, uma igreja católica. E quando tinha festa lá, então vinham as freiras lá de Joinville para festa. Eu ia na festa só para correr atrás das freiras. Então, eu sempre falo agora para as irmãs que quando Deus quer, Ele não desiste da gente. Ele, a vida inteira, daí eu era luterana, claro, e quando eu mudei de religião, eu mudei de verdade e consegui ser irmã da caridade como eu sempre queria. E agradeço muito a Deus por isso. E a senhora morava onde? Morava aqui em Joinville? Nós morávamos lá no quilômetro... Eu não sei qual é o quilômetro. O meu pai, morava lá. Depois nós moramos lá... Primeiro nós moramos aqui na Mildau. No Mildau. Lá na esquina, sim, aqui próximo, né? E depois ele comprou um salão lá em cima, onde a Popi está morando agora. Sim. Daí lá eu me criei, lá eu casei na igreja luterana e tudo, e fiquei morando lá, até casar, Daí, quando eu casei, eu fui morar lá no quilômetro 21. Mas quando a senhora casou, a senhora ainda era luterana. Era luterana. A senhora casou na igreja luterana. O meu marido era luterano. E daí nós tínhamos hotel e casa de comércio lá no ZIM. Existe até hoje o comércio lá. E até que depois o meu filho ficou doente, Daí que eu mudei de religião, Aí a senhora casou, a senhora teve 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos. E aí um deles adoeceu? Quando ele tinha 31 anos. Sim. O meu marido era vivo ainda. E daí, de repente, ele ficou doente, recém-casado. E era um câncer que o médico deu o máximo 6 meses de vida para ele e não tinha chance nenhuma para sobreviver. Nossa. Daí eu fiquei louca, Daí eu vi que eu não tinha nada na minha igreja. Daí uma vizinha me convidou, vamos lá no Perpétuo Socorro fazer as novenas. Aqui de Joinville? Lá em Curitiba. Lá em Curitiba já. Lá em Curitiba. E daí eu disse assim, que é novena? Eu não sei nem o que é isso. Ela disse, eu vou com você. E eu comecei a ir lá no Perpétuo Socorro. Antes já eu caminhei com uma irmã da Divina Providência também. Ela era católica e eu era evangélica, E 17 anos eu caminhei com ela. Mas daí, quando com meu filho, aconteceu isso com meu filho, daí 2 anos eu
frequentava a igreja, cada quarta-feira, na novena. Fui doadora de sangue, sempre cada 3 meses eu doava sangue lá mesmo, na igreja. Daí, era antes do Natal, e me deu uma vontade tão grande de comungar, né? Mas eu não comungava, porque eu não era católica, né? Daí eu fui falar com os padres para ver o que eu teria que fazer para poder comungar, né? Tinha 2 padres lá no Pepe de Socorro. Daí eles falaram que eu tinha que me crismar, né? Sim. O crisma. Que o batismo é válido, né? E eu estava fazendo um curso com tal de Vete. Daí o padre disse, se você termina esse curso com Devete, vale para fazer o crisma, né? Daí eu crismei. Tudo uns jovens, umas crianças, e eu... Que idade que a senhora tinha nessa época? Eu tinha 50 anos. 50 anos. E graças Agora a senhora tem... 97, vou fazer 98 anos em maio. Em maio desse ano, 98 anos, dia olha só, né? 21 de maio eu vou fazer 98 anos, né? Graças a Deus. Tá pertinho, então. Tá pertinho, vamos ver se eu chego até lá. Na vontade de Deus, né? Mas esse seu filho, então a senhora caminhou, né, na enfermidade dele, cuidando dele, né? A senhora disse que até nesse momento a senhora se dedicou totalmente, né, para o seu filho no hospital também, né? E daí, logo, nem me lembro quanto tempo que o meu filho estava doente, o meu marido morreu. Daí, quando o meu marido faleceu, daí que o padre Hilton foi lá em casa, ele queria fazer alguma coisa, fundar alguma coisa. Quando eu conheci o padre Hilton, ele era seminarista ainda. Né? E não tinha copiosa redenção, então? Não existia. Tempo. E daí ele foi lá, até eu brinquei com ele, eu disse para ele, eu conhecia ele já assim, né, dos grupos de oração. E ele vinha no nosso grupo de oração. E daí eu disse, mas padre, foi ele e uma tal de Maria Mota, irmã Maria depois, né? Eles foram lá em casa ver se eu queria entrar, né? Daí, primeiro eu não queria, no fim eu topei, né? Daí nós fizemos um estudo, era a Maria, a Ruth, Ana Maria e eu. Nós fizemos um estudo com uma irmã sacramentina, em Curitiba, né? E daí... em Curitiba, ou foi... Não, foi... Aí agora nem sei se foi em Curitiba... foi em Mafra. E daí fizemos o estudo 2 anos. Daí foi a primeira consagração. Primeira consagração. E o seu filho ainda estava vivo? Sim. Quando a senhora fez sua consagração, o seu filho que os médicos tinham dado para ele 6 meses... Máximo 6 meses de vida. Já estava há 2 anos vivo, né? E assim mesmo a senhora estava se consagrando. Já. E ele viveu 30 e poucos anos. Claro, sempre tinha câncer. Sim. Mas como o padre, um dia eu falei para o padre Hilton, por que tanto sofrimento, né? Porque a gente achava, agora ele está bom, daí aparecia num outro lugar. Ele tinha a primeira vez no testículo, a segunda vez aqui na virilha, a terceira vez na tiroide, nossa, a quarta vez no rim, a quinta vez na bexiga, a sexta vez, outra vez na bexiga. A 7ª vez, daí, na bexiga ele fez 3 vezes a cirurgia.
E daí na sétima vez não tinha mais o que fazer, né? Daí ele chegou a falecer, né? Mas foi muito difícil, né? E lá na Copiosa Redenção, eles aceitam a freira viúva, sim, né? A senhora falou? Sim, viúva tem que ser viúva, não pode ser separada, né? Sim. Viúva pode ir lá e... Que bonito. E aí a senhora tem mais um filho. Aí nisso o seu filho faleceu, o seu marido faleceu primeiro. Depois o seu filho e o outro filho da senhora. O outro filho também faleceu. Ele era engenheiro florestal. Ele ficou 22 anos no Jari, no Monte Dourado, lá em sei lá, na divisa com as Goiânias, né? Sim. E depois ele veio embora e ficou em Sangés muitos anos trabalhando. E ele morreu eu não sei o que ele tinha, né? Eu sei que as plaquetas subia muito, né? Ia para 1 milhão, daí dava muita falta de ar. Daí os médicos faziam sangria. Eu desconfiei, eu queria um dia falar com o médico sobre isso, né? Ele doava muito sangue, ele tinha O negativo. E então ele nunca esperou 3 meses para doar sangue, sabe? Porque nós morávamos lá em Mafra, perto do hospital, e quando precisavam de sangue lá, o médico vinha lá em casa buscar ele, e ele ia, né? E depois de velho ele não doou mais sangue, né? E daí, sei lá, o corpo produziu muito, né? Então, a senhora, nessa situação de perder o seu esposo, né? E seus 2 filhos, a senhora não perdeu a fé, né? Não, que maravilha, né? E daí a senhora continuou a sua caminhada para se consagrar totalmente. Como foi essa caminhada? Pois quando o padre foi lá convidado, como eu já disse, nós fizemos um estudo. Daí a primeira consagração foi 4 viúvas e a Ana Maria, né, que era solteira, mas era já uma pessoa mais de idade também. Ela morreu logo depois. E daí foi a primeira consagração. Daí nasceu a Copiosa Redenção. E daí nós caminhamos, né? Nós era secular, cada um ficava na sua casa, mas obedecia, né? Como hoje ainda eu falei lá para a menina que trabalha, a Maria lá, que quando eu fui morar com as irmãs, agora 2 anos que eu estou morando lá em Ponta Grossa. A senhora é freira há quantos anos? 30 e poucos anos, mas secular. Eu ficava na minha casa, mas vivia uma vida religiosa, né? Sim. Missa diária e tudo isso, né, é muito importante, né? Então, eu queria entrar, já pôr o véu. O padre disse, não, primeiro cuida do teu filho. E a gente pensou que ele ia morrer logo, né? Porque ele estava muito mal, né? E ele viveu 30 e poucos anos. Eu cuidei 30 e poucos anos dele. Daí, para agradecer a Deus claro, cura não, ele nunca estava curado, né? Sempre estava doente, né? Mas pela vida dele, eu trabalhei 31 anos no Hospital do Câncer, como voluntária. Olha. 31, eu tinha 92 anos quando parei de trabalhar lá. E ainda até hoje me chamam, sabe? Às vezes, esses dias foi o padre de lá, foi lá me visitar lá em Ponta Grossa, para ver se eu não queria voltar, né? Ficar lá, ir lá, né? Trabalhar lá, né?
Mas voluntariamente? Voluntária, né? Nunca... Eu sempre... Recebendo algo, né? É. E se lá, doando. Deus me usou muito lá. Lá eu tive muito, assim, muitas coisas maravilhosas. Entre o dor e o sofrimento, eu tive muitas coisas maravilhosas lá, né? Que aconteceram, né? Tinha um padre que sempre dizia, às vezes eu chorava, né? Quando eu me lembro, um menino de 15 anos, quando morreu, eu fui lá, chorei, né? Daí ele disse, não chore, que é um tijolo para a tua construção lá no céu. Ele sempre dizia, né? Porque é muito... Nós fizemos coisas maravilhosas lá. Deus fez, me usou. Sim. Desde lá o seu crescimento também, né? É. E desde lá eu sei que Deus me usa, né? Eu sou um instrumento na mão de Deus, eu não sou nada, sabe? Eu sou humildade, eu estou... Até nesse livro aqui, numa parte fala isso, que eu não sei aonde, que eu já procurei, mas não achei. E que ele fala que, assim, eu tive essa experiência, eu disse assim para Deus... Eu cheguei lá onde Jesus tinha nascido e eu via Maria e via José, mas não conseguia ver o menino. Daí eu disse para Jesus, para Deus, né? Por que eu não vejo o menino? Daí ele disse, vai debaixo da palha, na manjedoura. Daí eu falei, debaixo da palha tem esterco. Isso você tem que ser, a humildade tem que ser tão grande. Eu não faço nada sem Deus, né? Lá onde eu estou agora, vem muita gente pedir oração, né? Irmã, a senhora tem quantas irmãs? A sua família, como é que ela é grande? É uma família grande? Não, eu tinha só uma irmã e um irmão. E o irmão já morreu. Então tem só a irmã viva e ela que é a dona Norma, né? É. E ela... Que mora aqui em Piraberaba, né? Piraberaba, é. E a senhora pegou uns dias de férias? Agora eu estou de férias e eu vim arrumar meus dentes aqui. Ah, sim. É. Então eu estou na casa dela por causa disso, né? E assim que eu arrumar os dentes, eu vou para Curitiba. Em Curitiba nós temos 3 casas, as irmãs, né? Sim. Tem uma casa que para idosos, tem uma que vai, vamos dizer, tem um padre que está atacado dos nervos ou alguma coisa assim, ele pode, sim. Depressão, ele pode ir lá se tratar lá, sabe, né? Que bom, né? E tem uma onde eu vou ficar, tem 5 irmãs lá morando, né? Que bonito. Como foi a aceitação da sua família para a senhora ir ficar no convento, ser freira? Olha, o meu pai não aceitou muito, né? Mas um dia eu falei para ele, eu disse, né, que quando eu era criança eu já queria ser freira, né? E quando meus filhos nasceram, nós morávamos aqui no 21, né? Sim. Eu inventava qualquer doença só para poder ir para Joinville, ficava o dia inteiro no hospital lá junto com as freiras. Eu tinha esse instinto já, sabe, né? Esse chamado, né? E daí ele aceitou daí, né? E a minha mãe já tinha falecido, né? E os seus irmãos? O meu irmão também não queria muito, sabe? Mas a minha irmã até hoje,
Nós estamos vivendo lá junto, mas de religião eu não posso falar com ela, porque nós já brigamos, né? Hoje ainda falei, eu disse, eu tenho uma mãe lá no céu, né? Que intercede por mim, você é órfão de mãe? Porque isso aconteceu um dia lá no hospital, sabe? Tinha um pastor lá, que trabalhava lá também como voluntário, né? E sabia da minha história, né? Cada vez que ele me encontrava, você tem que voltar para a tua igreja. Eu sempre ficava quieto. Um dia nós se encontramos num apartamento, a paciente era evangélica, ele luterano e eu entrei católica, né? Daí ele disse, eu disse para ele, já que o senhor é pastor, o senhor vai fazer uma oração, né? Não, quem vai fazer a oração é você, ele disse. Eu, em pensamento, clamei o Espírito Santo e fiz uma oração daquelas, né? Daí ele disse assim para a paciente, viu como ela é boa? Ela tem que voltar para a nossa igreja. E eu já estava com raiva dele, porque cada vez que ele me encontrava, ele queria que eu voltasse para a igreja dele, né? Daí eu disse para ele, sabe por que, pastor? Que eu não vou voltar, eu sou católica, apostólica romana, e tenho muito orgulho da minha religião. Sabe por quê? Porque na igreja luterana eu era órfã de mãe, e agora eu tenho uma mãe que intercede por mim. E saí. Nunca mais ele falou nada, sabe? Que lindo, né? Como é bom, né? Como é bom ter uma mãe que intercede por nós, né? A mãe de Jesus, né? Irmã Serena, teve algum desafio, alguma dificuldade de se adaptar ao convento, né? Olha, eles me amam muito, tá, sabe? A madre só falta me carregar no colo. E a superiora nossa, a irmã Delci, também, sabe? Né? A gente se dá muito. Única coisa que eu sinto assim, lá, dificuldade, com a roupa, né? Mas se eu quiser, eles até lavam a minha roupa. Eu, por enquanto, ainda consigo lavar, eu mesmo, né? Mas eu nunca tive dificuldade, sabe? Bem ao contrário, sabe? Né? Eu sou muito amada lá, os superiores e também as irmãs, né? Não tem uma que eu possa dizer aquela eu não gosto ou aquela não gosta de mim, né? Sim. Tinha uma, a irmã Zélia. A irmã Zélia, antes de eu ir morar lá, eu sempre sentia que ela não gostava de mim, né? Nos retiros, né? E agora que nós estamos morando na mesma casa, eu falei isso para ela. Eu disse para ela, eu sentia que você não gostava de mim. Nem eu não gostava de você, eu disse para ela. Mas agora a gente se ama também, sabe? E quando ela vem de viagem, ela me abraça e me beija e não sabe nem o que fazer, né? Então isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, né? Isso cresce a fé da gente e cresce tudo, né? Isso. É muito bom essa unidade, esse amor, né? Irmã Serena, qual é a sua missão no convento? É oração. A gente ora muito, sabe? Né? E eu mais ainda. Porque o Padre Hilton, ele celebrava toda segunda-feira uma missa para as almas do purgatório. O Padre Hilton ele já é falecido, ele é o fundador, né? Ele é o fundador da Copiosa Redenção. Foi feito este livro, né? Estou lendo, ganhei da
da freira, né? Muito obrigada pelo presente, estou gostando, estou lendo. É muito edificante. Quem quiser adquirir, né? É Força e Coragem. Ele tinha esse costume de falar força e coragem. Quando a gente falava alguma coisa para ele, se queixando às vezes, né? Ele dizia força e coragem. E por isso que nós pusemos o nome dele. Assim, quando eu cheguei lá, há dois anos e pouco atrás, né? Ele ainda falava, porque no fim ele não falava mais de nada, né? Ele estava muito doente, né? E ele ainda falava, daí ele disse para mim assim, agora eu posso ir em paz, porque você já chegou, ele disse, né? Então, agora que ele faleceu, ele rezava muito pelas almas do purgatório, né? Por isso que eu levanto às 4, como eu sempre digo para as irmãs, ninguém não me obriga a fazer isso. Eu podia dormir até às 7 horas, né? Mas não, eu levanto às 4:30 da manhã, me arrumo e vou lá na capela e faço oração, né? Eu oro pelas almas do purgatório. E já aconteceu, não sei se vocês acreditam, mas de vez em quando vem uma alma pedir oração para mim, sabe? Né? É um dom, né? É um dom, né? E eu vou fazer isso enquanto né? eu viver. Precisamos rezar pelas almas do purgatório, né? Muito, muito, muito. Pelas almas esquecidas, né? A gente, eu não gosto de ouvir quando morre alguém inteiro. Ele era uma pessoa tão boa, ele já está no céu. Ninguém não vai direto para o céu. Todo mundo passa no purgatório, né? E se nós não rezamos, eles não podem fazer nada mais por eles, né? Isso. Nós temos que fazer, né? Isso mesmo. Então, enquanto que eu estiver viva, eu vou fazer esse trabalho. Por ele também, né? E mais uma coisa que aconteceu com ele. Ele ele foi enterrado não no cemitério. Ele foi enterrado lá na chácara onde tem, porque eu estou em Havana, né? Chama lugar. Lá é Ovaia. Uhum. Lá ele construiu muito, sabe? E tem a casa de retiro lá e tem a cozinha grande lá e tudo, né? Tem a casa onde ele fazia os retiros, cabe 1000 pessoas. Tem chalé para dormir e tudo, né? Então, tudo é construção que ele fez, né? Então, a gente tem que dar muito valor para ele, né? Porque ele foi um homem muito bom, sabe? Irmã Serena, qual é a oração que lhe mantém acesa, essa fé viva, essa força sempre que a gente vê a senhora tão assim feliz, né? Com 97 anos, próximo aos 98 anos, né? Com esse vigor todo, né? Qual é a oração que lhe sustenta? Eu acho que qualquer oração é bom. E o que mais é importante é amar ao próximo, né? Porque se eu não amo o meu irmão, como é que eu vou amar a Deus, né? Então, primeiro eu tenho que me amar do jeito que eu sou, não querer, porque o cabelo não está bom e a roupa não está boa, não, eu me amo assim como Deus me fez, né? Depois eu tenho que amar o meu irmão, para depois poder dizer que eu amo a Deus. Porque se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, que está lá na sarjeta, eu sou uma mentirosa, né? Isso mesmo. E isso é muito importante, sabe? Amar, né? Amar. Eu estava contando para minha irmã lá, eu dormi uma noite lá em Curitiba, na casa das irmãs, né? Eles dão café de manhã para os mendigos. Ah, que bonito. 90 pessoas tomaram café lá.
sexta-feira, quinta-feira da semana passada. Eu dormi lá de quinta para sexta, né? 90 pessoas de manhã. E eles mandam fazer uns pão especial, assim, desse tamanho, assim. Um pão com margarina e um copo desse tamanho de café com leite. 90. Então, isso é muito importante, nós ajudar o nosso irmão, né? Aquele que está lá precisando, né? E no convento tem pessoas voluntárias que vão ajudar as irmãs, ou é só as irmãs que fazem tudo? Só nós que fazemos. Na comida, roupa, jardim? Tem uma cozinheira que vem todo dia para ajudar na cozinha. E tem um senhor que vem de vez em quando cortar o gramado. Mas o resto, a limpeza dos quartos... Eu ainda limpo o meu quarto sozinha. Agora eles não querem mais, né? Eles queriam limpar, né? Eu tenho o quarto e o banheiro, né? Então, o banheiro não. Cada 15 dias, uma irmã também, sabe? Lava parede e tudo. Mas daí eu conservo limpo, né? Mas ela lava todos os banheiros, porque tem mais uma velhinha lá. Velhinha, eu não sou velha, viu? A outra é 10 anos mais nova do que eu, mas está muito pior do que eu, né? E então ela lava a roupa dessa irmã, lava o quarto, lava o banheiro, tudo, né? E eu ainda consigo fazer as coisas. E enquanto que eu posso, eu quero fazer, porque eu sempre digo, se a gente se acomoda, daí não faz mais nada, né? A senhora falou também que lá é muito bonito, que tem muitas flores, né? Muita rosa. E um dia, porque eu trabalhei também 32 anos, acho que, lá na Igreja do Cristo Rei, como ministro de Eucaristia. Então o padre lá gosta muito de mim, né? Ele, até no dia que eu ganhei o véu, ele foi lá para Ponta Grossa. Ele estava lá. E daí um dia, uma amiga minha foi me visitar lá. Ela é muito bicuda, sabe? Né? Fala as coisas, né? E enquanto que eles foram lá no quarto me chamar, ela estava sentada lá na varanda. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, muito bonito, né? O padre Renato é o padre lá do Cristo Rei, né? Está falando na missa, vamos rezar pela Serena, coitada da Serena, está presa num convento. E você está no paraíso aqui, ela disse assim, sabe? É muito bonito lá, muito sabe? Muito bonito, né? E, por exemplo, assim, se vocês querem ir lá um dia, pode dormir lá, não precisa levar... Eu sempre digo para minha irmã Dulce, menos roupa de cama eles podiam trazer, né? Mas às vezes tem 8, 9 dormindo lá, a roupa de cama é de lá, as toalhas de banho é de lá e tudo, né? Tem quarto para hóspede assim, né? Bastante, sim, né? O Dejair me levou na vez passada, no ano passado, quando eu estava aqui também, ele me levou. A capela é muito bonita, a capela grande, sabe? É tudo com tronco de árvore. Olha só. E ele gosta muito dessas coisas, né? Rústicas, né? É muito bonito, sabe? Olha que legal. A senhora quer tomar um pouco de água? Pode tomar também para tomar. Para um pouquinho, Geraldo.